Você já parou para pensar que na política tudo paira no inimigo comum? Pois é. Se você observar que dentro do Brasil, por exemplo, a direita tem um inimigo comum, ou mais de um. Quem, na sua visão, é o inimigo comum da direita? Hoje, o Lula ou o Alexandre de Moraes? Esse é um ponto. Do outro lado, a esquerda tem o seu inimigo comum. E, sem sombra de dúvidas, é o Bolsonaro. Tanto que eles já colocaram sua ação em prática. Ele está inelegível e corre o risco de ser preso por falácias. Agora, o Donald Trump foi esperto. Ele acabou de conseguir nomear ou mostrar quem é o inimigo comum dos Estados Unidos. E isso vai dar a ele mais poder. Você vai entender um pouco sobre isso. Outro ponto que eu quero falar com você ainda nesse editorial é uma matéria da revista Veja. A revista Veja fez uma matéria com o seguinte título: O drástico efeito da banda de rock que gritou sem anistia. Eu quero que vocês entendam. A esquerda, há muito tempo, está desconexa com a realidade. Perdeu força, perdeu o diálogo com o povo. A esquerda não é maioria. Talvez por aí ninguém explica ao certo como que nós temos um governo de esquerda hoje, que a população o rejeita, e o rejeita muito. Essa banda de rock, da qual eu gosto muito do som deles, mas acabou de perder um seguidor, resolveu mostrar quem eles são politicamente. E hoje, tudo é política. Nós vamos falar sobre anistia aqui, sobre esse caso. A matéria do Metrópolis também, vamos falar nesse editorial. Pois é, os petistas já admitem a primeira derrota na anistia. Ou seja, a situação já está caminhando no sentido de que eles já assumem que serão derrotados. E aí, quem poderá me defender? Esquerda. O STF. O STF já mandou um recado claro aos governadores, mandou um recado claro aos deputados, senadores, todos aqueles que forem de centro. Se apoiar a direita, vai entrar na mira. E isso, cá entre nós, é uma democracia muito esquisita. Admita. Outro ponto que a gente precisa falar, que não é menos importante não, tá? Presta atenção. Um senador da República, inteligente pra caramba, sou fã do cara, chamado Eduardo Girão. Ele propôs um mecanismo que pode chegar no baixo clero do judiciário, que pode subir para o intermediário, que pode subir para o Supremo. Se isso acontecer, meu amigo, cabeças vão rolar, né? Ou seja, de um lado, a briga vai se tornar ainda muito maior. Você vai entender do que eu estou falando nesse editorial. Então é óbvio, vou ter que te pedir, inscreva-se no canal, curta, compartilha, a gente está batendo a meta, vamos chegar a 2 milhões de seguidores ainda. Eu sei que você pode nos ajudar, então só confere se você está inscrito. Abre aí, olha se está aí, o sininho aí, está ativado e se está inscrito aí. Isso ajuda bastante, tá? Então dá essa força, dá esse help aí pra gente. E para você que não conheceu os nossos livros, visita a Biblioteca Digital, tá aí na descrição, tá muito, muito boa. Recomendo demais para você. Você que é uma pessoa conservadora, Segredos da Renda Fixa, tá, pessoal? É o seguinte, aqui, para você que não quer ter riscos, não quero esse negócio de bolsa, é arriscado, tem muita gente que perde dinheiro. Aqui você vai entender sobre Tesouro Direto, CDB, LCI, LCA e muito mais. Você vai entender mesmo onde eu posso guardar o meu dinheiro e esse dinheiro vai render juros bons para mim. É esse livro aqui, Os Segredos da Renda Fixa, tá bom? Então você vai fazer o download e vai fazer o pagamento aí do valor que você acha justo. Fechou? Vamos lá. Bora começar de matéria. Pessoal, eu particularmente, não sei se você é, mas eu sou fã do bom e velho sertanejo, mas sou ainda mais fã do rock. Eu gosto muito de um rock como, por exemplo, a banda Ira, Capital Inicial, até os Titãs. A música deles, para mim, são músicas muito boas. Eu gosto particularmente. É o rock brasileiro, tá? Só que aí nós temos um problema. Quando você decide ser fã de uma pessoa, quando você decide gostar, ter aquela pessoa como uma representação, tá? Ou seja, se eu gosto da música dos caras, é porque a mensagem dos caras sempre chegou até a mim como algo que eu tivesse
Sintonia, sabe? Envelheço na Cidade, outras músicas marcantes que os caras fizeram. Tá, mas aqui não é um canal de música, fica tranquilo. A gente fala de política. O que tá rolando? Os caras tiveram um show lá no Rio Grande do Sul. E lá no Rio Grande do Sul, né? Rio Grande do Sul, Paraná, não lembro. O cara resolveu fazer a imbecilidade de mostrar-se uma pessoa totalmente sem o mínimo de empatia. E no meio de um show, ele resolveu gritar sem anistia. Esse cara parece não entender que existem pessoas ali que só tinham uma esperança de um Brasil melhor. E essas pessoas estão sendo condenadas por isso. Estão erradas. Eu não estou falando que elas não estão erradas, aquelas que entraram, depredaram, mas muitas pessoas só foram para se manifestar. Foram vítimas. E vocês estão colocando elas como criminosas muito piores, né, do que bandidos, assassinos, abusadores aí. Então, isso desfaz totalmente a conexão com a realidade. Eu gosto muito. Esqueci de citar Engenheiros do Havaí também, né? Legião, nem se fala. Mas assim, eu gosto muito do rock brasileiro. Só que a partir de hoje, essa banda não me representa não porque a música não é boa, mas não me representa mais porque eles mostraram que faltou um sinal de simpatia. E é por isso que os bolsonaristas, e eu não sou bolsonarista, deixaram de seguir o Ira. E eu também estou deixando de ver, né, aquele sinal de uma banda que realmente cantava o que representava para mim. O que aconteceu? A banda Ira resolveu, no meio de um show, gritar sem anistia. O pessoal vaiou a banda Ira. E ele falou, olha, saiam daqui, não apareçam mais. O resultado foi claro, o comunistinha ali, né, resolveu então dizer o que pensava. Quem votou no Bolsonaro não vem. Cara, eu votei no Bolsonaro. Pois é, então eu não vou num show seu, ainda que você venha na minha região. E qual foi o resultado? Resolveu ser tão inteligente a ponto de falar isso na região mais bolsonarista do Brasil, lá na região do Sul, né? E aí, aviso aos navegantes. Informamos que devido aos últimos acontecimentos envolvendo a banda Ira, não temos outra alternativa, a não ser cancelamentos dos shows nas cidades de Jaraguá do Sul, Blumenau, Caxias do Sul e Pelotas. Recebemos inúmeros pedidos de cancelamentos de ingressos adquiridos. Os bolsonaristas que tinham comprado os ingressos souberam que eles não são bem-vindos. Pediram o dinheiro de volta, tá? Desistência de patrocinadores. Quem quer patrocinar uma banda que quem tem dinheiro não quer investir nela? Pois é. E o risco, claro, de não progressão das vendas até as datas dos shows. Lamentamos o ocorrido. Somos uma produtora com mais de 30 anos de mercado e nosso principal patrimônio é o público. E este deve ser muito bem tratado por nós, produtores, e pelos artistas, que deveriam subir ao palco apenas para apresentar suas músicas e talentos. Parabéns à produtora. Parabéns. Era só isso que vocês precisavam fazer. Vocês têm talento, vocês são bons na música. Eu sou fã de vocês, ou era, tá? A quem adquirir os ingressos, antecipadamente, os valores serão automaticamente restituídos conforme as formas de pagamento realizadas diretamente pelo sistema de ingresso no prazo de 30 dias. Isto não é um boicote. Se eu não sou bem-vindo em um lugar, por que eu vou? Se o meu artista, que para mim é uma representação, não me representa mais, para que eu vou? Então, deixa eu explicar bem claro uma coisa para vocês. O público pagante é o cara trabalhador, é empregado trabalhador, é o patrão trabalhador, é o autônomo, o advogado, a cabeleireira, o cara que rala demais, rala muito e não depende de bolsa do Estado para poder conseguir, tá? Preste atenção, ir num show. E esse cara se sentiu ofendido, ele não vai mais no show. E aí, o que se torna pífio é que no final, a galera da esquerda, essa turma da esquerda, só tem que depender de show de prefeitura bancado com dinheiro público, se o público não vai. Tá entendendo por que os artistas adoram tanto a esquerda? Pois é.
vacilaram legal, hein? Vacilaram legal. Vamos lá, pessoal, matéria do Globo. Mais de 70... Anistia, vamos falar ainda sobre anistia, que eles gritaram sem anistia. Mais de 70 deputados da base do Lula já assinaram a urgência da anistia. Pelo menos 200 assinaturas já estão confirmadas. E dessas 200, mais de 70 é da base do Lula. Ou seja, até os partidos que estão com a esquerda, não são de esquerda, centrão, que estão com a esquerda já entenderam. Não dá. Tá? Vocês cometeram abusos e ilegalidades com o que vocês fizeram sobre quem está hoje preso lá. Uma coisa é você prender pessoas que tentaram cometer crimes graves ainda lá, ou seja, realmente teve um golpe de Estado, apure. Agora, aquelas pessoas que foram dentro de caravanas, moradores de rua, vendedores de pipoca, a Débora do Batom, estudante de medicina, vocês estão de sacanagem que essas pessoas são golpistas de Estado. Vocês não têm vergonha na cara de vocês. Matéria, Igor Gadelha. Petistas já admitem a primeira derrota com o PL da anistia. As lideranças, da Câmara dos Deputados já admitem nos bastidores que sofrerão a primeira derrota na casa com o projeto da anistia. Com a oposição anunciando já ter mais de 200 assinaturas, até os caciques do PT já disseram que os bolsonaristas conseguirão as 257 assinaturas. E aí é a grande questão. O Hugo Mota honrará a democracia ou não? Ou ele vai ser uma pessoa que viola a democracia ao não respeitar 257 assinaturas de pessoas eleitas pelo povo? Vai trair a democracia. Esse é um ponto. Hoje, até o Hugo Mota recebeu a medalha da Inconfidência em Minas Gerais. O Zema deu a ele uma medalha de grande homem, a maior honraria que Minas Gerais pode dar. Será que o Hugo Mota vai fazer jus a essa honraria que ele está recebendo? Agora, o pior de tudo é ser publicado de forma tão simples, como se fosse algo simples, e não é. O STF pode barrar a anistia se o Congresso aprová-la. É inconstitucional. Inconstitucional é o povo não ser respeitado. Isso sim é inconstitucional. Mesmo que o Congresso Nacional aprove, membros da Suprema Corte já disseram ao Paulo Capelli que vão travar e vão barrar. Para começo de conversa, um juiz não pode nem falar, fora dos autos. Agora, quem diria chegar aqui para dizer, no final das contas, que serão contra um projeto que ainda poderá ser aprovado. O Brasil perdeu o rumo por completo. O Brasil está perdido, perdeu o rumo por completo. Vamos lá, pessoal. Matéria da Gazeta do Povo. Senador Girão propõe uma CPI sobre venda de sentença. Em entrevista exclusiva ao programa Entre Linhas, o senador Girão, que é do Partido Novo, ele revelou que está propondo uma comissão parlamentar de inquérito, uma CPI, para investigar as vendas de sentença. Ele também contou que está criando uma proposta de emenda constitucional para proibir que parentes de ministros do Supremo trabalhem em escritórios de advocacia que prestem serviços ao Estado. O parlamentar citou, por exemplo, a contratação do escritório da esposa do Alexandre de Moraes pelo Banco Master. Vamos entender isso aqui. O Alexandre de Moraes, o senador Girão, ele está preparando uma CPI que é uma substitutiva ao Lava Toga. A CPI da Lava Toga, ou CPI do abuso de autoridade, também é encabeçada pelo Partido Novo. O Marcel Van Hatten conseguiu as assinaturas e o Lira ignorou. Aí, quando eu disse que eu sou um pouco pessimista, vocês me disseram que eu não posso ser assim, porque vão conseguir as assinaturas da anistia, mas será que o Hugo Mota não vai trair a democracia? Pois é, a CPI da Lava Toga era para ter acontecido. O que acontece agora? Se o senador Girão pegar esse ponto, que é um ponto sensível, é provado, vários desembargadores de muitos estados estão envolvidos em vendas de sentença, é o que já foi amplamente demonstrado. Inclusive, há indícios que isso pode chegar a tribunais superiores, como, por exemplo, o Superior Tribunal de Justiça. Com a abertura dessa CPI, uma CPI tem os poderes de investigação próprios do Judiciário. Ele pode intimar pessoas, ele pode convocar pessoas, são ordens, ele só não pode pedir a prisão, mas são ações típicas do próprio Judiciário que a CPI tem. E aí ele pode pedir produção de provas, entrega de documentos
entre outras. E essa CPI poderia escancarar, de alguma forma, nomes de graúdos que podem estar envolvidos, né, em vendas de sentenças, né? Vamos falar da guerra comercial? Bora lá. É o seguinte, né? O Donald Trump, ele está tentando dar uma sacudida no xadrez global. Por um lado, alguns analistas e economistas disseram que o Donald Trump tá doido, pirou o cabeção. Outros já dizem que o cara é um estrategista ímpar, que nunca se viu um cara tão estrategista quanto o Donald Trump. O fato é que o Donald Trump ainda está deixando um cenário muito incerto, mas alguns dos objetivos que ele queria, ele já alcançou. Olha essa matéria aqui, por exemplo, da Siga Gazeta, aqui, da Gazeta Brasil. Mercados de ações dos Estados Unidos dispara após pausa tarifária de Trump e registra a terceira maior alta desde a Segunda Guerra Mundial. Vocês sentiram o impacto? Né? Os mercados de ações protagonizou uma das maiores rallies da sua história nessa quarta-feira, após o presidente Donald Trump anunciar uma pausa em algumas de suas tarifas recíprocas globais, revertendo uma semana de extrema pressão sobre os investidores. O índice SP disparou 9,52, fechando vários pontos aí, né? E aí tem, por exemplo, o Average alcançou 7,87, Dow Jones, né, alcançou isso, Nasdaq subiu 12%, ou seja, desde a Segunda Guerra Mundial não se subia tanto. O que o Donald Trump mostrou para o mercado e para o mundo? Olha, deixa eu mostrar uma coisa para vocês. Eu preciso mostrar para vocês quem é o verdadeiro inimigo aqui, quem é o cara errado nessa história todinha. Deixa eu expor para vocês. Eu vou colocar tarifas. Os países que me procurarem, eu vou suspender as tarifas. E aí, mais de 75 países já procuraram Donald Trump. Mostrou a força do comércio norte-americano e do poder de compra norte-americano. Então vem cá, se dos países que foram taxados, 75 já procuraram para propor uma tarifa zero, o mercado norte-americano vai explodir, vai ficar muito mais forte. É por isso que a bolsa subiu tanto. E aí a gente tem alguns pontos. De todos os países, todos estão dispostos a negociar. Somente um país disse que não negocia e subiu as tarifas. China. Pois é, até a Rússia quer negociar com os Estados Unidos. Só a China não, isolando assim a China economicamente. A China subiu e o Trump anunciou 125%. Resumindo, ao impor 125% contra a China, o Trump simplesmente neutraliza o mercado entre China e Estados Unidos. A própria Amazon já disse que não compra mais produto chinês nessa condição. Acabou. Ou seja, o mercado da China vai ficar com os produtos que ele produz, mas sem um consumidor potencial, que é os Estados Unidos. A China rebateu. Disse que os Estados Unidos não conhecem a arte da guerra, né, nas finanças. A grande realidade é que a China agora vai ter que desovar, né, todos esses produtos em algum lugar. Vai ter que mandar para outros países. E aí, vai mandar para vários. Por exemplo, para o Brasil. Para o consumidor, ponto positivo, a gente vai comprar coisa barata, porque não tem mais quem compra. Já para a indústria brasileira, meu amigo, a indústria brasileira vai entrar em pilha. Outro ponto interessante que aconteceu foi o seguinte. Já disse para vocês que a China tem mais de 800 bilhões de dólares de títulos, né, dos Estados Unidos. Com essa guerra comercial, a China aposta que a economia norte-americana vai cair, pois esses títulos à venda. Adivinha quem comprou os títulos, né, que estavam na mão da China, do governo norte-americano? Os bilionários norte-americanos. Assim, os Estados Unidos acabam tirando mais um vínculo e um laço da China, que pode ser um argumento de que o Trump deu calote depois na China e a China queria uma guerra maior. O fato é que, de tudo que o Donald Trump queria, só um ponto aqui vai fortalecer a imagem do Donald Trump perante os americanos. Nenhum país questionou em negociar com os Estados Unidos. Só a China.
E é importante para um presidente ter um inimigo comum. E o Donald Trump provou que o inimigo comum dos Estados Unidos é a China. A China é o grande inimigo dos Estados Unidos. Assim, a população apoiará todas as medidas do Donald Trump contra a China, que quer o fim dos Estados Unidos. Deu para entender um pouquinho o impacto de tudo isso, como isso vai interferir na questão global? Por outro lado, o Donald Trump está tendo um exemplo bom, que é o Milley. Olha só, o Fundo Monetário Internacional aprovou um acordo. Vai liberar 20 bilhões de dólares para a Argentina. O Fundo Monetário Internacional, aquele que o Lula falou que tinha uma mulherzinha lá, aquele. Então, ele chegou a um acordo com os Estados, com a Argentina, né, de nível técnico, liberando aí uma nova linha de crédito de 20 bilhões, cerca de 118 bilhões, né, de reais. Ou seja, é muita grana. Dá para o Milley fazer muitas questões estruturantes, uma vez que ele secou a sangria da máquina pública. E olha só, o acordo que já havia sido antecipado pelo governo Milley é preliminar, depende de aprovação, mas o Conselho, né, Monetário já disse que vai. Por quê? Por meio de nota, o FMI afirma que a decisão de fazer acordo com a Argentina tem como base, abre aspas, impressionante progresso inicial das autoridades argentinas na estabilização da economia. Meu irmão, a Argentina, aqui do lado, vai virar uma potência econômica, uma parceira dos Estados Unidos em grandes negociações e aberta a negociar. Não entrou em atrito com os Estados Unidos, é 10% que vocês vão pôr para mim? Beleza, eu aceito os 10%. Zero aí, que eu zero aqui também. Vamos negociar, vamos pôr zero, livre comércio. Cara, o mundo tá maluco, né? O mundo tá maluco. E só outro maluco como o Milley para entender como é que o jogo tá funcionando. Aqui, em compensação, no Brasil, tá viralizando o quê? Ó, nova trend. Quer viralizar nos seus vídeos? Simples. Reclame do governo Lula e do preço das coisas. Olha só isso aqui. Toda vez que você for no supermercado, mostra o preço que você está pagando das coisas. Você vai viralizar. Olha essa moça aqui, ó, descobrindo que o amor custa caro. Toda vez que você for lá fazer as compras, aqui, ó, dica minha. Vamos viralizar a trend. Foi fazer as compras? Pega o celular. Tô comprando café. R$37, 300 gramas aqui de café. Reclame, reclame, reclame. Isso incomoda o governo. Comece uma nova trend como essa aqui. Começar o vídeo dizendo, eu não sou bolsonarista, lulista, petista, direita, sei lá que porra que é. Eu não sou porra nenhuma, eu só sou uma brasileira que tá inconformada. Acabei de ir no mercado, eu vou mostrar o que eu comprei. Um rodo, uma vassoura, um balde, um saco de lixo, um desse, 2 produtos de limpeza. Acabou, foi isso que eu comprei. E eu vim no atacadão, eu não tô em um mercado de luxo, não, eu tô no atacadão. Dá pra vocês verem? R$176. Que porra é essa? R$176. Só que assim, tá... Eu não tô conseguindo falar. Vim comprar produto de limpeza, eu não tô em um mercado de luxo, eu tô no mercado barato. Não tem ninguém que esteja vivendo no Brasil, no mundo real, que ache que as coisas estão normais, que as coisas estão... Não tá nada barato. Isso aqui tá uma loucura. Tá cada vez ficando pior. Você ganha dinheiro pra você sobreviver, porque se você tenta viver, você se endivida. Você não consegue mais comprar um produto pra limpar a sua própria casa. E mais uma vez, não é sobre Lula, Bolsonaro, não é sobre ninguém. É sobre o valor que estão as coisas. Quando eu passei uma... Vamos lá. Não é sobre Lula, não é sobre Bolsonaro, não é sobre ninguém. Vamos levar em consideração de que ela não fez o L de limpeza, tá? Não votou no Lula. Eu votei nulo. Não, nem Lula, nem Bolsonaro. Assim eu não vou sofrer. Tá sofrendo do mesmo jeito. Então, quando você não se posiciona, você ainda é mais, sabe? Você ainda é pior do que quem se posiciona errado. Cá entre nós. Tá passando da hora de você se posicionar. De um lado, você vai pregar liberdade de expressão, você vai pregar reconhecimento de que a sua meritocracia, o seu mérito do seu trabalho vale muito. A redução dos impostos, pautas conservadoras, é isso. Você está defendendo a arma para a população poder se defender, você está defendendo bandido na cadeia,
Você defendendo o fim da impunidade do judiciário. De um lado você está defendendo isso. E do outro, do lado da esquerda hoje, o quê? Receber a Bolsa Família? Ganhar isso, aquilo, ter show de artista, Lei Rouanet? Então, para de ficar em cima do muro. Tá na hora de você se posicionar. Ou você é a direita ou você é a esquerda. Esse discurso não me convence. Mas, pelo menos é o que eu penso. Eu defendo o lado da direita aqui e pronto, acabou. Tá? Acabou. Tá certo? Abraço, pessoal. Fica com Deus e até o próximo editorial.